haveríamos de ter uma comida mais forte. Então, irmãos, preste atenção no que Deus está falando. Deus não quer um jovem qualquer na presença dele. Não adianta, eu vi aqui muitos irmãos pulando, se alegrando, é bênção. Mas Deus quer muito mais além que isso. Deus quer a tua sinceridade, a tua humildade perante Ele. Pensa comigo, será que tu tens sido obediente perante a Deus? Será que essa alegria toda que você está com Deus, Deus está com essa alegria com você? Irmãos, é tempo de pensarmos em nossas vidas. Eu ia trazer hoje uma palavra mais leve, mas não foi isso que o Senhor me mandava. Então, irmãos, vamos prestar atenção, vamos se aplicar a Deus. Eu vejo muitas vezes, quando eu estou saindo lá do culto da Jeová Jiré, jovens brincando em porta de igreja. Isso não pode, irmãos, isso está errado. Uma vez eu vi uma pessoa que não é convertida passando e falando, olha a raça de crente como é, por causa dos testemunhos dos jovens. Então, jovem, Deus está chamando hoje a tua intimidade profunda. Deus quer acabar com as suas, você tem que acabar com as suas atitudes, porque Deus quer que você acabe. Não está certo quando termina o culto o jovem ficar brincando em porta de igreja, como acontece todos os cultos na Jeová Jiré. Eu estou dando um exemplo lá na nossa igreja. Jovens ficar conversando na hora em que é ministrada a palavra, isso está errado. E Deus está exortando porque Ele vos ama. E Deus tem obra linda na vida de cada um. É por isso que Deus está exortando. Deus já me exortou várias vezes. Talvez é por isso que estou aqui hoje. Porque eu não sou perfeitinho. Eu não sou lindinho. Eu também tenho pecados, tenho falhas. Mas porém Deus vê a nossa sinceridade. É o que temos que ter com Deus, sinceridade. Então, irmãos, jovens aí, vamos abrir mais o coração para Deus, vamos dar lugar para Deus. Eu estava falando ali no ônibus para os jovens que Deus tem uma promessa. Nos últimos dias, Deus derramará o Espírito dele sobre os jovens. Porém, os jovens de hoje, os jovens não querem compromisso com Deus. Os jovens não querem se entregar a Deus totalmente. Os jovens se entregam a Deus hoje, mas amanhã se entregam para o diabo. Está errado. Ou é Deus ou é o diabo. A minha Bíblia vai dizer, não podeis tomar o cálice de Deus e o cálice do diabo. Então, irmãos, ou é Deus ou o diabo. Vamos decidir nossa vida com Deus, porque Jesus está voltando, irmãos. E muita gente que se diz cristão vai ficar. Não tem jeito. Jesus só vai levar com ele aquele que for sincero, aquele que tiver em obediência a Deus. Então, eu estou trazendo uma palavra assim, porque foi Deus que me mandou desde quando nós estávamos indo. Talvez foi por isso que eu passei tanta prova para vir no retiro, porque Deus tem uma palavra com o jovem. A palavra é de exortação, mas Deus quer abençoar você, jovem. Às vezes Deus está te exortando hoje para amanhã Ele te exaltar. Então, vamos tomar posição perante a Deus. Vamos tomar posição de verdade, porque Deus tem coisas lindas para as nossas vidas. Eu vejo jovens pulando, vejo jovens rodando, mas adianta se nós pularmos, rodarmos, falando em língua estranha, mas em casa não obedecer a Deus, em casa não obedecer a nossos pais, adianta, igreja, sim ou não? Não. Então, irmãos, vamos tomar atitude perante a Deus. Deus quer de nós atitude e posição. Para Jesus dar 2 passos por nós, nós precisamos dar um primeiro. Vamos dar o passo de tomar atitude perante a Deus. Vamos largar o mundo. Eu sei que não é fácil. Eu vim do mundo, por mais que os irmãos às vezes falam que eu nunca fui disso. Eu vim do mundo sim. Porém, eu abri o meu coração para Deus e dei lugar para Ele. É por isso que Deus entra. Então, irmãos, eu vi muitos irmãos pulando, sim, é bênção. Mas é o que eu falei, Deus quer posição de cada um. Deus primeiro fala comigo, viu, irmãos? Eu estou falando aqui, mas primeiro foi comigo que Deus falou isso. Deus quer a posição dos jovens. Sabe por quê? Porque Deus está querendo usar jovens lá na igreja. E Deus não está conseguindo. Quem sabia disso? Deus está querendo usar os jovens, mas não está achando espaço. É por isso que Deus está trazendo essa palavra para você. Então vamos dar lugar para Deus. É uma palavra pesada? É. Mas é preciso nós ouvir essa palavra para consertar nossa vida. Vamos largar o mundo mesmo e vamos buscar a presença de Deus. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Não é algo maravilhoso de Deus? Então por que nós iremos trocar a presença de Deus pelas coisas mundanas? Por que nós iremos trocar a presença de Deus pelo mau testemunho na porta de igreja? Amém? Os irmãos podem me compreender? Pois é, irmãos, está vendo? Nessa hora, glória a Deus não sai de jeito nenhum. É, Jesus, Deus aleluia. está falando aqui, nesta manhã, irmãos. Os irmãos ouçam a voz de Deus.
preste atenção no que eu vou falar agora. Reflitam sobre as vossas vidas. A sua vida está reta perante a Deus? Se Jesus te chamasse agora, você subiria para o céu? Se Ele voltasse agora, você subiria para o arrebatamento? Irmãos, é hora de pensarmos. É hora de refletir, parar para pensar mais. Parar de pensar só em piscina e futebol, né? Como muitos. E vão parar para pensar, para ver como está a nossa vida perante a Deus. Amém? Quantos me compreendem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora melhorou. Então, irmãos, aqui vai dizer que Deus quer derramar o Espírito Santo. Então eu vou falar sobre isso agora, eu já estou terminando. É o seguinte, irmãos. Deus quer derramar o Espírito dele sobre nós. Porém, Deus só vai derramar quando houver mudança de vida. Repita comigo. Mudança de vida. Mudança de vida. Então, irmãos, para Deus derramar o Espírito Santo sobre vocês, você quer ser batizado com fogo e com o Espírito Santo, muda a sua vida perante Deus. Toma posição perante Deus e começa a buscar Ele para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu me lembro a primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi preciso eu mudar de vida, mudar minha posição perante a Deus e buscar muito a Ele. Aí Deus derramou sobre mim o Espírito Santo e foi me fortalecendo. E Deus vai nos fortalecendo, irmãos. À medida que nós vamos buscar, à medida que nós vamos na igreja, prestando atenção na palavra do Senhor e não ficar conversando, como eu vejo muitos, Deus vai nos ensinando direitinho. Então, irmãos, vamos buscar mesmo. Eu disse isso no ônibus. Eu sabia que Deus estava falando. Muitos irmãos não deram ouvido, eu sei disso. Mas eu não posso ligar para você. Você dá ouvido ou não, eu tenho que falar o que Deus me manda. Senão depois Deus pesa a mão em mim. Então, irmãos, eu dou um conselho aqui para cada jovem. Jovens que querem estar, talvez nele, eu vou falar no altar, não estou falando nesse também. Mas jovens que querem estar no altar pregando, louvando, comece a buscar Deus a partir de... Olha a sua vida a partir de hoje, como está com Deus. Muda o que tem que ser mudado e comece a buscar Deus para você. Veja, eu estou falando isso de experiência própria. Porque a primeira vez que eu preguei, passei prova igual a irmã. Foi difícil mesmo. Mas por que Deus me levantou para pregar? Porque houve sinceridade, houve humildade e mudança de vida. Então era sobre isso que eu queria falar essa noite. Jovens, vamos mudar a nossa atitude perante Deus. Essa palavra também serve para mim, irmãos. Serve para mim também, não é só para vocês. Para mim também serve essa palavra. Eu ia trazer uma palavra de Pentecoste para os irmãos pular, sair até voando pela janela. Ei, Jesus! Mas não foi isso que Deus quis. Talvez da próxima vez, né? Aleluia. Então, irmãos, é isso aí. Vão refletir no que Deus falou, porque Deus falou aqui nesta noite. Creia você ou não, Deus falou aqui nesta noite, não, nós acostumamos falar nesta manhã. Então, irmãos, busque a Deus de verdade, muda a sua vida perante Deus e tenha sinceridade, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Era essa a palavra que eu queria deixar com os jovens, amém? Os jovens pensem nisso. Agora, eu creio que os jovens vão pensar e vão parar de dar mau testemunho na porta da igreja. Amém, jovens? Isso está espantando as pessoas da igreja. Se os jovens aí não sabem, isso está espantando as pessoas da igreja. E Deus não te chamou para isso. Eu vejo muitas vezes os jovens brincando, os jovens na hora de adorar a Deus, na hora de prestar atenção na palavra, ficam andando para lá e para cá, ficam indo lá para trás para conversar, porque um lugar ruim para se ouvir a palavra é lá atrás. Dou um conselho, não sente lá atrás. Uma vez eu sentei lá atrás e não entendi nada, porque os irmãos ficam conversando, principalmente os jovens. É por isso que eu estou falando hoje com os jovens. Deus está me mandando falar. Porque Deus quer conserto e mudança. Costura a boca deles, Jesus. Colocar aqui. Amém? Amém. 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 Então, irmãos, era essa palavra que eu queria deixar. Vamos mudar nossa vida perante a Deus. E vamos buscar ao Senhor, que Ele vai dar vitória. Amém? Queria estar chamando o pastor Peter aqui.